Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos acompanhar um texto da Palavra de Deus no Evangelho conforme Marcos escreveu. Capítulo 4. Alguns versículos a partir do versículo 35. Marcos Evangelho, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da Tua santa palavra. Espírito Santo, nos faça compreender aquilo que é o Teu propósito para cada um de nós. Que o Senhor venha falar de forma profunda ao nosso coração. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé através dessa palavra, para que possamos sair daqui crendo ainda mais no Senhor e naquilo que o Senhor pode operar em prol, em favor das nossas vidas. Assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a estarem assentados. Essa passagem que lemos, ela vai registrar uma experiência vivida pelos discípulos de Jesus. Experiência essa que levou eles a conhecer mais o Senhor Jesus. Que foi um momento em que o próprio Senhor Jesus, ele havia ensinado ao povo por várias parábolas, né, que eram as histórias que ele contava, usando figuras, tipos. E depois desse dia todo ensinando, ele chama os seus discípulos, entra no barco e convida eles a passar para outra margem. E esse era o convite de Jesus. Só que em meio a essa travessia, diz a palavra do Senhor que eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. O vento começou a ventar muito forte, as ondas começaram a agitar aquele barco e começaram a entrar água dentro daquele barco. E eles se viram ali enfrentando tudo aquilo. E Jesus estava com eles. E todo esse cenário que nós vamos estar meditando nesta noite, essa tempestade, essa situação em que os discípulos estavam envolvidos e Jesus também, nós queremos aplicar para algumas situações que nós também enfrentamos. Não é muito comum nós usarmos a embarcação para nos locomover, né? Hoje temos outros meios de transporte, mas o barco era algo muito usado na época. Então era uma experiência em um trajeto, em um percurso, em um propósito, onde todos nós também temos algo a alcançar, objetivos, propósitos. Então, eu gostaria de pegar esta situação que envolve uma tempestade no mar,
que açoita um barco, com situações que nós, no nosso dia a dia, não importa o que estejamos fazendo ou querendo fazer, também somos envolvidos com a tempestade que não é no mar, mas que é a tempestade da vida, situações da vida que podemos nos sentir como aqueles discípulos se sentiram, envolvidos em algo em que temeram que o pior acontecesse. Então nós vamos comparar essa tempestade vivida pelos discípulos, pelas tempestades que nós também enfrentamos. Porque todos nós, independente de idade, independente de situação, independente de posição social, todos nós um dia passaremos por algumas tempestades. A vida, ela oferece isso. O próprio Senhor Jesus, ele já se preocupando, se antecipou a dizer, no mundo tereis aflições, enfrentarão tempestades. Mas nós não queremos passar essas tempestades de qualquer forma. Não queremos achar que o pior vai acontecer. Por isso essa passagem ela tem alguns ensinos para nós, diante daquilo que eles temeram e diante daquilo que o Senhor Jesus fez. Então eles estavam justamente nessa situação, num barco, no meio do mar, e açoitados pelas ondas devido ao vento forte. E é interessante que eles tentam resolver aquela situação até por um breve momento. E é importante dizer que naquele meio ali dos discípulos, tinham quase a metade, alguns que eram pescadores, alguns que sabiam o que era tempestade no mar, alguns que sabiam conduzir um barco muito bem e até passar por situações adversas. Mas por certo era algo além daquilo que eles podiam fazer pela experiência que tinham como pescadores. Então quando eles viram que não iam suportar mais, a palavra de Deus diz que eles vão a Jesus, que estava no barco, despertam Jesus, porque Jesus, pelo cansaço de um dia, ensinando, estava dormindo. E Jesus de imediato, ele não se dirige a eles, mas ele repreende ali toda aquela ação, conforme nós lemos. Ele acalma a tempestade, ele aquieta o vento, ele acalma o mar. E a tempestade deixa de existir através do poder de Jesus. E tudo aquilo que eles queriam aconteceu, a bonança, ou seja, aquele mar calmo em que eles podiam navegar tranquilamente até a outra margem a qual o Senhor havia convidado eles. E esse cenário que nós estamos vendo aqui, ele começa a nos mostrar algumas coisas, porque nós vamos ver que 3 perguntas foram feitas, no final da passagem que lemos. E essas 3 perguntas, elas foram dirigidas cada uma para ou uma pessoa ou um grupo. A primeira pergunta que eles fizeram a Jesus, os discípulos, foi justamente a que eles estavam achando que o Senhor não estava se importando com eles. Quando eles dizem, mestre, não te importas que vamos perecer? Foi a primeira pergunta que foi feita. A segunda pergunta foi do próprio Senhor Jesus para eles, quando diz, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? E a terceira pergunta, entre eles, os discípulos, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Então essas 3 perguntas são importantes para nós verificarmos por que elas foram feitas. Qual era o propósito ao fazer essas perguntas? O que estava nos corações quando essas perguntas foram proferidas? A primeira pergunta, o Senhor não está se importando conosco? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Pode parecer que é uma pergunta que ela está limitada a esse cenário, a essa situação, mas muitas vezes nós fazemos essa pergunta ao Senhor também. Porque é a pergunta daquele que está angustiado por uma situação. É a pergunta daquele que está vivendo uma situação muito difícil. É a pergunta daquele que não sabe o que fazer em meio a essa tempestade. É a pergunta do aflito, do necessitado. Se formos perguntar aos irmãos, em situação confortável, o Senhor se importa com você? Com certeza a maioria vai dizer, sim, o Senhor se importa comigo.
Mas por um momento eles acharam que o Senhor não se importava com eles e estava os deixando só e até ao ponto de perecerem. Isso não era verdade. Isso partiu da ansiedade, do medo, da angústia, da situação em que os seus olhos estavam contemplando daquilo que era maior do que eles e eles não sabiam o que fazer. Mas na verdade o Senhor Jesus, Ele estava ali. Ele se importava. E eles, quando fazem essa pergunta ao Senhor, né? O Senhor, Ele acalma, né? Ele desperta e acalma a tempestade. Nós vamos ver que o Senhor, Ele requer deles algo que eles ainda não haviam alcançado, que era a fé. Quando o Senhor fala, por que sois tímidos? Aonde está a vossa fé? Por que não tendes fé? E por que o Senhor Jesus requereu fé deles? Porque nós vamos ver que o Senhor Jesus, presente, Ele tinha pelo menos alguns motivos, né? Podemos aqui enumerar alguns, que eles, ao conhecer o Senhor, ao saber do que o Senhor é capaz de fazer, não era para eles estarem tão tímidos e receando o mal e até achando que iriam perecer ao ponto de não terem fé para seguirem, né, aquela travessia. A primeira coisa que eles deveriam se apegar e descansar e não se desesperar quando enfrentar a tempestade era se apegar àquilo que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, convidou eles a participar. Eles não estavam numa aventura, eles não estavam fazendo algo porque queriam, mas o próprio Senhor Jesus os convidou, deu uma ordem, né? Vamos para outra banda, vamos passar daqui para lá. Então, se o próprio Senhor Jesus os convida a navegar para um outro lado, para uma outra margem, é claro que o mais interessado em que isso se cumprisse, né, era Jesus. E eles acharam que aquela viagem ia ser interrompida pelaquela adversidade, por aquela tempestade. Enquanto que o Senhor Jesus que os convida, que os ordena a ir para aquele local, para aquela margem. Então eles esquecem daquela palavra, daquela ordem, daquela promessa. E quando nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor prometeu, de tudo aquilo que a palavra ela estabelece, de tudo aquilo que é a ordem do Senhor para a nossa vida, podemos deixar de confiar, de descansar e até de achar que não vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto a se destacar é esse: esqueceram da palavra, da ordem, da promessa que o Senhor fez quando os convida a ir para a outra banda, na outra margem. Segunda coisa, eles não estavam só. O Senhor Jesus estava presente. Então eles esqueceram que Jesus estava presente. E por achar que Jesus estava ali presente, a presença do Senhor, ela não traria para eles o benefício necessário, a segurança necessária e a garantia deles conseguir chegar ao objetivo, que era ao outro lado, eles ficaram preocupados e achando que o pior ia acontecer. Mas Jesus estava ali com eles. Em nenhum momento o Senhor Jesus deixou de estar ali com eles. E a presença do Senhor já era garantia para eles que eles chegariam do outro lado. Não podemos imaginar que o barco, o qual o Senhor que criou todas as coisas, iria naufragar diante daquela tempestade. Não podemos acreditar nisso porque o Senhor estava ali presente. E Ele, por certo, né, não permitiria que aquele quadro evoluísse de tamanha forma que o barco viesse a naufragar com Ele presente, né? Mas eles não consideraram a presença de Jesus. Nós não podemos deixar de considerar que o Senhor está presente. O Senhor falou que não nos deixariam só. Estaria conosco um dia, 2 dias, não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso. E a presença do Senhor é para justamente nos dar a garantia que nós vamos chegar ao objetivo ao qual o Senhor nos convidou, nos orientou a percorrer e a chegar, que é a sua eternidade. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então a presença do Senhor é garantia de segurança para a nossa vida, é garantia de vitória para a nossa vida, é garantia de descanso para a nossa vida. E o próprio Senhor Jesus estava dormindo.
Por que Jesus estava dormindo? Será que ele não estava se preocupando como eles acharam? Na verdade, Jesus estava dormindo porque estava tudo sob o seu controle. Ninguém consegue dormir se não tem o controle das coisas. Por um pouquinho, né, uma dívida aqui, uma situação nova ali, já tira o sono. Muitos não conseguem dormir porque sabem que tem que fazer alguma coisa para resolver. Mas uma tempestade daquele tamanho e Jesus dormindo, né? Porque tudo estava sob o controle de Jesus. Por mais que saiu o controle dos discípulos, estava sob o controle de Jesus. Muitas vezes as situações podem sair ao nosso controle, mas está sob o controle de Jesus. E estando sob o controle de Jesus, nós podemos descansar nele, né? Nós podemos descansar nele. Mas eles não conseguiram administrar essa situação pela gravidade da situação e podemos entender. Mas nós vamos ver que Jesus queria que fosse diferente. E o Senhor quer que diante das situações difíceis que viemos a enfrentar, não venhamos achar que o pior vai acontecer. Por alguns motivos, né, que já estamos aqui enumerando. Pela promessa do Senhor, pela presença do Senhor, pela paz do Senhor, né? Que aqui é representada por Jesus estar ali naquela situação em paz. E a paz não é porque não tinha tempestade. A paz era justamente porque estava tudo sob controle. E quando está tudo sob controle, nós temos paz. Porque sabemos que aquilo vai ser resolvido. Então Jesus estava ali com a sua paz, mas a paz dele não conseguiu entrar nos corações dos discípulos, porque o que entrou foi o medo, foi a preocupação, foi o desespero, foi a ansiedade, foi achar que eles não conseguiriam chegar a outra margem a qual Jesus havia os orientado a navegar, né? E por fim, o poder de Jesus, que não pode ser desconsiderado de forma nenhuma, porque nós vemos que Jesus, quando foi ali despertado, rapidamente ele exerceu o seu poder, acalmando uma tempestade, dizendo para o vento, né, aquieta-te, dizendo para o mar, acalma-te. Quem poderia fazer isso? Jesus pode fazer isso, porque ele é o Senhor de todas as coisas, ao ponto deles até ficarem surpresos. Quem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, nós começamos a ver que todo o desespero, toda a situação que levou eles ao desespero e acharem que iriam perecer, ela se desenvolveu por conta deles estarem não considerando a palavra do Senhor, a presença do Senhor, a paz que o Senhor estava ali vivendo e querendo transmitir, e por fim o poder do Senhor que podia e pode fazer todas as coisas. Se eles conseguissem de alguma forma enxergar isso, crer nisso, certamente eles não iriam se desesperar. Com respeito à paz, né, e o descanso em meio às tempestades, eu me lembro de Pedro, quando foi preso, e Pedro não foi preso para passar uma noite apenas na prisão e seria solto, não. Pedro foi preso para ser morto no dia seguinte. E Pedro estava tão confiante no Senhor que ele conseguiu dormir naquela prisão, ao ponto que quando o Senhor enviou o anjo para libertá-lo, precisou acordar ele, porque ele estava ali confiando plenamente no Senhor, descansando plenamente no Senhor. Ora, quem numa situação semelhante a de Pedro, sabendo que iria morrer no dia seguinte, iria conseguir descansar ou dormir? Mas Pedro sabia que a vida dele pertencia ao Senhor e pôde descansar daquela forma, mostrando que a paz do Senhor estava em seu coração, lhe dando descanso, não por causa da circunstância, daquela tempestade que ele estava enfrentando, mas por causa da presença do Senhor, da paz do Senhor, da palavra do Senhor, do poder do Senhor, que trazia a ele esse descanso em meio a uma tempestade que ele estava enfrentando. E todos nós sabemos que ele foi livre da prisão e o mal não prevaleceu, mas o poder do Senhor libertando Pedro. Louvado seja Deus. A segunda pergunta, né? Quando o Senhor faz a pergunta, ainda não tendes fé? Justamente para esses 4 pontos que relatamos aqui, que enumeramos, que já poderia fazer com que eles crescem naquilo que o Senhor havia chamado eles a viver. E a última pergunta, que
que a pergunta dos discípulos entre eles, após o milagre acontecer, após a bonança, foi o seguinte: eles falaram entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles não sabiam, na verdade, o que o Senhor era capaz de fazer. Aquilo era algo novo para eles. E eles perguntam: quem é este? Como que ainda não o conhecesse plenamente. E o Senhor quer que nós venhamos conhecê-lo mais e mais, para que em meio às situações adversas, saibamos em quem nós temos crido e que Ele é poderoso, né, para fazer aquilo que é necessário. E a própria palavra do Senhor, ela já fala de Jesus desde o Antigo Testamento, de forma simbólica, através dos profetas, e no Novo Testamento, nós vamos ao Senhor, dizendo quem Ele é, se antecipando em dizer quem Ele é, para que não haja dúvida em nós perguntarmos quem é esse, né? Nós podemos enumerar alguns nomes do Senhor, alguns dos símbolos que o Senhor representa, o Senhor, aquilo que o Senhor próprio disse que era, né, e que é. Esse é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós vamos começar a ver que não era, né, apenas um viajante com eles, mas o Senhor do universo. Esse é aquele que, quando os hebreus foram livres do Egito, ele foi representado pelo cordeiro que foi morto e o sangue passado nos umbrais da porta, para que a morte não os atingisse, mas para que eles pudessem ali celebrar a Páscoa e sair celebrando a vitória. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Esse é a porta das ovelhas. Esse é o pão da vida. Esse é a água da vida. Esse é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o caminho, a verdade, a vida. Esse é a ressurreição e a vida. Então, nós podemos ficar aqui a noite toda falando quem é esse. Mas por um momento, eles ainda não conheciam o Senhor Jesus, a qual os chamou para serem seus discípulos, e que agora estava experimentando e conhecendo mais o Senhor Jesus. E essa experiência fez com que eles amadurecessem. Essa experiência fez com que eles pudessem crer no Senhor. Essa experiência fez com que eles pudessem conhecer mais o Senhor e, por certo, pudessem avançar mais naquilo que o Senhor. E mais adiante nós vamos ver, no capítulo 5, logo depois que eles chegam à outra margem, o Senhor Jesus levando eles a ver a manifestação do seu poder de várias formas. Em 4 episódios bem conhecidos. Logo quando o Senhor chega do outro lado, ele encontra um endemoniado, um homem endemoniado. E era algo terrível, porque ele já não conseguia viver com a sociedade, com a família. Ele se tornou muito agressivo por aquilo que ele era possesso. E o lar atual dele era um cemitério. Ele morava entre os mortos ali, porque era o único lugar que sobrou para ele habitar, devido àquela situação de opressão que ele sofria. E quando Jesus chega ali, aqueles espíritos imundos, né, os demônios, se rendem a Jesus. Jesus liberta aquele homem daquele mal. E quando Jesus pergunta quem era aquele demônio, ele fala: qual o seu nome, né? Ele não fala um nome, ele fala que era chamado de Legião. E Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. É muito demônio sobre a vida de um homem, o escravizando e o levando a viver como um animal em meio aos mortos. Mas esse é o mal, irmãos. O propósito do mal é matar, roubar e destruir. E nós sabemos que esse mal, ele tem sido investido, né, no mundo que aí está. Mas Jesus é poderoso para libertar um homem de todo esse mal que possa tentar e que possa estar imperando, escravizando essas pessoas. E esses demônios, por mais que eram muitos, foram todos eles expulsos. E aquele homem foi liberto e queria seguir a Jesus. E o Senhor Jesus: não, testemunha lá para a sua família, mostra lá
o milagre que você viveu através do meu poder. Mais adiante nós temos aquela passagem da mulher com hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Então nós começamos a ver que Jesus mostrou seu poder sobre a natureza, quando acalma a tempestade. O Senhor Jesus mostrou poder sobre os demônios, quando os expulsa de um homem. E agora o Senhor Jesus vai mostrar o seu poder sobre a enfermidade, quando cura aquela mulher. E ela vai ali, né, ela nem fala com Jesus, mas somente toca na orla das suas vestes, e é suficiente para o poder, a virtude do Senhor Jesus ir a ela e curá-la daquele mal que já vivia há muitos anos e já havia gasto tudo que tinha com médicos e ninguém havia conseguido reverter aquela situação. Mas o Senhor Jesus é poderoso e pode curar toda enfermidade. A última palavra nunca vai ser do médico, da ciência, mas sempre do Senhor, porque Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. E aquela mulher foi curada. E mais adiante Jairo, que foi procurar Jesus porque sua filha estava enferma, muito mal. E ele vai buscar Jesus e pede que Jesus fosse à sua casa por conta dessa situação. E durante esse percurso que Jesus estava fazendo, chegam as pessoas da casa de Jairo e dizem: olha, nem se preocupa mais em incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. E ali Jairo podia desistir, agradecer a atenção de Jesus, voltar para casa para lamentar aquela perda. Mas o próprio Senhor Jesus ouviu essa má notícia, né, que veio a Jairo, e o próprio Senhor Jesus fez com que a fé que moveu ele a chegar até aquele lugar fosse preservada e falou: olha, já não se preocupe, continua crendo. E o Senhor Jesus foi até a casa de Jairo. E ela já estava morta. E já haviam pessoas ali lamentando aquela perda. E Jesus chegou lá já dando uma boa notícia: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Porque a morte para Jesus é apenas um sono a ser despertado, porque Ele é poderoso para ressuscitar também aquele que está morto. Só que quando Ele anuncia essa boa nova, ao invés daquelas pessoas aguardarem e crerem naquilo que o Senhor estava falando, porque elas sabiam que a menina estava morta, a passagem diz que eles riram de Jesus. Eles acharam que Jesus não sabia o que estava acontecendo, ao ponto que a incredulidade, né, tomou conta ali daquelas pessoas, e Jesus precisou tirar todas aquelas pessoas, ficando somente os discípulos, o pai e a mãe da menina. E muitas vezes, irmãos, é necessário que tudo aquilo que se avoluma a nossa dor e que não contribui para a nossa fé, também seja retirado da nossa vida, para que aquilo que vai realmente fortalecer a nossa fé, ao ponto de nós vermos o poder de Deus, permaneça. E foi o que Jesus fez, foi removendo, né? Não sei se educadamente ou não, mas Ele tirou a incredulidade daquela casa, deixou ali o pai, a mãe, os discípulos, ou seja, aqueles que criam realmente no Senhor, e proferiu uma palavra, né? Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E aquela menina que estava morta levantou, louvado seja Deus, viveu e foi entregue viva aos seus pais para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui o Senhor mostra que Ele também é poderoso para curar, né? Para ressuscitar aquele que está morto. Natureza, enfermidade, morte, mal, tudo isso não é maior que o Senhor é poderoso para libertar, curar e fazer tudo aquilo que é necessário. Então os discípulos eles foram evoluindo e vendo, né, o poder do Senhor se manifestando e conhecendo o Senhor. Por certo, se fosse perguntar a eles, aquela última pergunta que foi feita entre eles, né, certamente eles já teriam uma outra resposta. Quem é esse? Eles iam falar: esse é aquele que tem poder sobre o mar e o vento. Quem é esse? Esse tem poder de libertar o oprimido, o possesso. Quem é esse? Esse tem poder para curar o enfermo. Quem é esse? Esse tem aquele que tem poder para curar, para ressuscitar o morto. Irmãos, o Senhor quer que nós venhamos conhecer o Senhor e o seu poder, para que quando estivermos em meio a tempestades, nós não venhamos nos desesperar e achar que o mal vai prevalecer. Porque tudo contribui para o nosso bem. A tempestade, ela pode até agitar bastante o nosso barco. Ela pode até nos preocupar e nos deixar inquietos.
Mas nós não estamos sozinhos nessa tempestade. Jesus está conosco, né? A sua palavra está conosco. A sua presença está conosco. A sua paz está conosco. O seu poder está conosco. Porque Jesus conosco é tudo isso. E nós não podemos achar que o Senhor não se importa conosco. Porque se Ele está conosco e se Ele quer nos levar para algum lugar que é da sua vontade, certamente porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Não era uma aventura, não era algo para trazer inquietação, era algo para provar a fé deles e levá-los a um crescimento, a um fortalecimento. E tudo aquilo que nós estamos precisando é isso, que o Senhor nos dê crescimento, que o Senhor nos dê fortalecimento. E muitas vezes vão ser em meio a situações como essa, de tempestade. Nós vamos precisar olhar para o Senhor e falar, não, o Senhor está comigo, eu não estou só. Não foi isso que o salmista disse? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, a morte bem pertinho, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que tem uma palavra, aquele que tem uma promessa, aquele que tem a paz, aquele que tem o poder está comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Numa outra situação, Jesus também acalmou uma tempestade, mas nós vamos ver que ele agiu de forma diferente. Isso mostra que o Senhor, Ele conhece a nossa vida. Na outra ocasião, em Mateus 14, nós vamos ver que os discípulos estavam no barco e Jesus não estava nesse barco. Mas eles estavam ali porque Jesus tinha orientado eles a fazer aquela travessia. E eles estavam na mesma situação, açoitados também por uma tempestade no meio do mar, já cansados de tentar vencer aquela tempestade. E Jesus vem andando sobre as águas. E nós vamos ver que Jesus não acalma a tempestade, Jesus vem na tempestade. Mas Jesus se preocupa em acalmar os corações. Nós vamos ver que em meio à tempestade Jesus vem andando e fala assim, sou eu. Ou seja, eu estou presente, estou aqui. Não se preocupe, não tenham medo, não tem mais, né? Porque eles estavam ali desesperados, achando que o pior ia acontecer. Então nós vamos ver que ele não acalmou a tempestade, mas acalmou os corações. E o Senhor, Ele é tão sensível à nossa necessidade, àquilo que nós estamos vivendo, que muitas vezes a tempestade, ela não é externa, mas ela é interna, está mexendo com tudo aqui, está mexendo com as nossas emoções. E o Senhor, ao invés de acabar com o problema, Ele cuida do problemático, daquele que o problema afetou, né? E Ele vai lá e traz uma palavra de descanso, de conforto, de paz. Não tem mais, sou eu, né? Eu estou presente, você não está só, para acalmar o coração, para que aquela tempestade também seja interrompida pela presença do Senhor. Nessa ocasião ele fez o seguinte, ele acalmou a tempestade, porque era o cenário, era a situação, era o que eles estavam vendo que estava trazendo inquietação. Aí ele acalma a tempestade, porque ainda não havia afetado profundamente seus corações como uma tempestade em seus corações. E nós estamos nesse mês, né, com esse propósito de confiarmos mais no Senhor, de crermos mais no Senhor, de descansarmos mais no Senhor. E não é simples, né? Nós precisamos conhecer mais o Senhor também, experimentar mais do poder dEle, saber do que Ele é poderoso para fazer, enxergarmos a sua presença, ouvirmos e guardarmos a sua palavra, confiarmos no seu poder, para que não venhamos achar que o mal vai prevalecer, porque não vai. O Senhor, né? Então, ao invés de medo, o Senhor quer que tenhamos fé. Por que não tem desfé, né? O Senhor queria que eles já tivessem fé. O Senhor quer que nós tenhamos fé. E nós precisamos trocar tudo aquilo que nos faz mal por aquilo que nos faz bem. Ou seja, crermos no que o Senhor é poderoso para fazer em favor e em prol das nossas vidas, ao ponto que nenhuma tempestade vai nos assustar ou nos levar a pensar que nós não vamos conseguir. A palavra do Senhor já diz, né? Paulo já dizia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não somos fortes, mas temos um Deus que é poderoso e forte para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos abençoar. Eu convido os irmãos a estarem de pé. Nós vamos
fazer uma oração. E nessa oportunidade, você vai refletir como que você tem enfrentado as tempestades. E não importa se bem ou mal, né? O que importa é que o Senhor quer que você avance. E cada vez amadureça, e cada vez cresça, para que você possa chegar a um momento em que possa, como Jesus, olha, estou descansando porque está tudo sob controle. Jesus quer que nós, como igreja, saibamos que Ele cuida de nós, que Ele não vai deixar que o mal prevaleça, que Ele é maior do que todas as coisas. Quem sabe Jesus queria que todos estivessem dormindo com Ele naquele barco, atravessando ali a tempestade, mas seguros, porque o Senhor Jesus estava ali com eles. É algo que o Senhor quer nos levar a alcançar. Isso é possível se Ele estiver presente na nossa vida e nos conduzindo através do seu poder. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor perguntou para eles: por que sois tão tímidos? Por que ainda teme? Ainda não tendes fé? A fé é necessária, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam do Senhor tenham fé, para crer que Ele é poderoso para nos abençoar. Não deixe que o medo, as tempestades, as situações cresçam de forma que você não veja em Jesus tudo aquilo que você precisa enxergar nele. Senhor, queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E a palavra que o Senhor hoje nos levou a refletir, a meditar, é uma palavra comum para nós, no sentido que eram homens como nós somos homens, mas homens desejosos de seguir ao Senhor, querendo aprender contigo, mas ainda aquém daquilo que o Senhor queria para eles. Sabemos, Senhor, que muitas vezes estamos também aquém daquilo que Tu tens para nós. Mas Tu fizeste eles avançarem. Tu permitiste que eles enfrentassem aquela tempestade. Não foi em vão. Não foi uma surpresa para Ti. Tudo estava no Seu controle. E que toda tempestade que nós, em nossos dias, viemos enfrentar, que jamais sejamos só. O Senhor sempre esteja conosco, como estava ali com eles. Mas que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver que Tu estás presente. Que nós possamos crer que a Tua palavra está conosco, que a Tua promessa é sobre nós. Que possamos aprender contigo a descansar em meio às tribulações, os agitos desta vida, Senhor. E que possamos sempre crer que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Para o Senhor nada é impossível. Para que cada vez mais possamos estar passando pelas tempestades de forma melhor. Confiando, crendo e descansando em Ti. Portanto, Senhor, a fé que ainda nos falta, acrescenta nesta noite. Nos dê cada vez mais fé, para que cada vez mais possamos crer e descansar na Tua presença. Não permita, Senhor, que as situações, elas nos faça parar, nos faça temer, nos faça ficar, ó Deus, perturbados, inquietos, sem paz. Não permita, Senhor. Nos faça conhecer tudo aquilo que é necessário experimentar da manifestação do Teu poder, para que possamos passar tempestades como o Senhor passou ali naquela situação. E que muitas vezes, quando a tempestade ela mexer com o nosso interior, que o Senhor venha sobre as águas e também fale uma palavra ao nosso coração: sou eu, não te preocupes, não temas, porque você não está só.
Faça isso, Senhor, porque nós somos aqueles que, como aqueles homens, querem te seguir. Um dia fomos chamados por ti, queremos te seguir, queremos ser conduzidos por ti, queremos aprender contigo, queremos experimentar a tua presença, queremos ser aperfeiçoados, queremos crescer, queremos ser usados como instrumento nas tuas mãos. Então nos leva, Senhor, a avançar, a crescer e amadurecer cada vez mais. Que o teu Espírito Santo encha o nosso coração, para que possamos cada vez mais poder dar testemunho de ti, neste mundo, Senhor, onde que pessoas carecem da tua presença, do teu milagre, do teu poder. É a nossa súplica, Senhor. Sabemos que alguns têm enfrentado enfermidades difíceis, onde até para os médicos não há nada a ser feito. Mas a última palavra não é dele, Senhor. A última palavra é tua. Então nós entregamos cada um desses em tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que é a tua vontade. E se for da tua vontade, que eles vivam, Senhor, através da manifestação do teu poder em curar essas enfermidades. Mas que não seja, Senhor, a palavra decretada por homens, mas por ti. Sabemos que alguns têm encontrado portas fechadas, estão desempregados, estão precisando suprir necessidades. Ah, Senhor, abre portas. Onde não tiver porta alguma, que o Senhor venha colocar uma porta ali, aberta, para que os teus servos possam entrar por ela e tirar o seu sustento, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas. São filhos que muitas vezes se rebelaram e hoje já não caminham mais na tua presença, mas que nós, como pais, desejamos muito que eles voltem. Sabemos que o Senhor, ainda mais do que nós, quer salvar. Portanto, Senhor, não permita que o mal prevaleça, mas traga-os de volta, através do teu poder, Senhor, para que eles voltem à tua presença e voltem a gozar da maravilha que é estar contigo e ver a nossa vida diante de ti. Senhor, faz tudo isso, Senhor, para que todas as tempestades possamos, em momentos, ver a bonança que o Senhor vai gerar para nós. É claro que outras tempestades virão, mas muitas vezes carecemos de bonança para irmos adiante. E a bonança vem de ti, Senhor. E que haja bonança nesta noite para muitos corações que aqui estão. Que haja bonança para muitos lares que aqui estão. Porque o Senhor é aquele que acalma a tempestade. É a nossa oração e agradecidos, oramos em nome de Jesus. E todos digam amém, louvado seja Deus.